Olá, meu nome é Angélica. Através dessa mensagem, eu quero trazer para vocês a palavra do Senhor, pedindo ao Senhor, a presença do Espírito Santo, que Ele venha usar a minha vida, que Ele venha usar a minha boca, que nesse momento eu seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, o qual eu glorifico e dou toda a honra e toda a glória, e que através dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que essa palavra ela também venha ministrar a sua vida, em nome de Jesus, amém? A palavra que o Senhor me trouxe hoje, ela está em 1 Reis 18, 23, falando sobre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, um profeta do Senhor, e os profetas de Baal, eles estavam no monte, E o profeta Elias, sofrendo perseguição pelo nome do Senhor, ele lançou um desafio aos profetas de Baal, que estavam respondendo a Jezabel, e nesse desafio foi lançado o quê? Eles iriam edificar altares. Elias ia edificar um altar ao Senhor e os profetas de Baal ao Deus Baal. E para que a gente possa ver e entender a diferença, porque muitas vezes nós edificamos o altar e aí a gente precisa fazer a reflexão. Esse altar, ele está sendo edificado a quem? Baal, como a gente pode trazer na própria palavra, O altar de Baal, ele significa várias adorações, distrações, enganos que nós temos. Então, é muito interessante essa palavra, porque muitas vezes a gente não tem o entendimento, mas a gente precisa procurar entender a quem nós temos feito a adoração, Muitas vezes as pessoas pensam, seriam outros deuses. Quando a gente coloca qualquer coisa no lugar do Senhor, qualquer coisa que não seja o Senhor, nós estamos adorando a Baal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Aqui, como eu disse, em 1 Reis 18, 23, Elias, ele diz, Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu porei a lenha e não meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o em primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. Tomaram o novilho que lhes foram dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias, zombando deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em vozes altas e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha.
Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo do céu. O Senhor respondeu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Nessa palavra, nós podemos meditar a diferença. Quando muitas vezes o nosso altar está direcionado às distrações, está direcionado a outras coisas que colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes passamos por desafios, passamos por aflições, estamos clamando a Deus. Mas será que o nosso altar ele está edificado realmente ao Senhor? Porque se o altar estiver edificado ao Senhor, ele responderá. Aqui a gente pode dizer que Elias ele ainda deu a ordem que jogasse cântaros de água. A oferta ela estava encharcada de água. O altar estava encharcado de água. As lenhas estavam encharcadas de água. No entanto, o fogo desceu do céu. Desceu do céu e consumiu todo o altar. Consumiu toda a água. O altar do Senhor estava realmente em honra a Ele. E, portanto, o fogo desceu do céu. A palavra de Deus, ela é poderosa. E como diz, muitas pessoas, elas se atentam somente ao Novo Testamento. E isso é muito complicado, porque em toda palavra, como diz na própria palavra aqui, deixa eu trazer para vocês. Em Mateus 5,17, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui a gente pode observar que o Senhor, em toda a Bíblia, em toda a palavra, o Senhor nos dá o direcionamento para que a gente possa viver as promessas do Senhor, para que a gente possa viver toda a palavra. Aqui o Senhor Jesus, ele veio para nossa salvação. O Senhor, ele veio para nos restaurar, para nos salvar, para nos livrar de todo o pecado. Mas ele veio também para confirmar toda a palavra que o Senhor havia falado aos profetas. Então aqui nós vemos a questão muito forte do altar. Qual altar que nós temos edificado em nossas vidas? Para quem nós temos edificado esse altar nas nossas vidas? Porque muitas vezes, para que a gente possa querer que o fogo desça, que o Senhor venha nos responder, esse altar ele tem que estar direcionado ao Senhor. Aqui na palavra também que eu vou estar falando para vocês, em Levítico 26:3,
A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, aqui no Antigo Testamento: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Em toda a palavra o Senhor diz que a nossa vida é uma vida de abundância, é uma vida de prosperidade. O Senhor, Ele não nos fez para vivermos de migalhas. O Senhor nos fez para nos sentarmos à mesa junto dEle. O Senhor não fez a gente para viver de migalhas. Muitas pessoas hoje acabam vivendo de migalhas, infelizmente porque ainda não conseguiram entender que o altar, ele precisa estar edificado ao Senhor. O altar que a gente fala aqui não é ter uma vida no altar somente na igreja. Nós somos a igreja, portanto nós somos o altar. Em todos os momentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós temos que honrar ao Senhor. Honrar somente ao Senhor. E Ele a todo tempo. Aqui nós temos também em Mateus. Mateus 21, 22. Aqui nosso Senhor também diz: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Será que o Senhor está respondendo às nossas orações? Porque se o Senhor estiver respondendo às nossas orações, significa que nós estamos crendo e pedindo com Ele de todo o coração. Mas muitas vezes, quando o Senhor não nos responde, é porque algo Ele está querendo nos ensinar. Algo o Senhor está querendo que a gente venha enxergar. Essa é a palavra que eu tenho para falar, para que a gente possa parar e refletir. Realmente, para quem nós temos edificado o nosso altar? Para quem nós estamos colocando a honra do nosso altar? Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que essa palavra ela venha tocar no coração de vocês e que ela venha trazer fruto e ministrar assim como ministrou no meu também. Em nome de Jesus eu agradeço.